Amados, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, amém? Trazendo as boas novas de Cristo Jesus, que está em Isaías capítulo 10, do verso 1 a seguir, que fala assim a palavra do Senhor: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorreis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Amados, a palavra do profeta Isaías, através dos decretos e leis do Senhor, ele está se dirigindo à justiça de Deus, o juízo de Deus e sua ira. Ele nos fala nestas palavras, através desses decretos e leis, sobre a opressão e que ainda hoje se repete na humanidade. Ainda neste século, tudo se repete. E o profeta Isaías profetizou sobre a opressão, a injustiça aos pobres, aos necessitados, aqui diz na palavra, aos aflitos, tirando os seus direitos. Amém, irmãos? Aqui fala sobre viúvas, órfãos, mas também fala do seu povo, do povo de Deus. E eles vêm a roubar os direitos que os pertencem, tendo várias maneiras de arrancar os que lhe pertencem, os seus direitos, sim, os seus direitos. Para eles, não importam a força que fazem tudo isto, tirando o direito, tirando as leis, oprimindo o povo de Deus, arrebatando, roubando os seus despojos. Isso seja em qualquer ambiente, que é o que mais fazem hoje, é arrancar a lã das ovelhas, arrancando tudo que pode. Mas aqui sempre nos repetindo na palavra,
que Deus não deixa os seus enganados, porque Ele vê e ouve tudo. E ai daqueles que assim procede, estando embaixo da ira do Senhor. Diz também na palavra que o profeta está se referindo também nos dias atuais, como já falei, nos dias atuais. Mas o Senhor não deixará impune. Não deixará impunes aqueles que cometem injustiça. Não importa qual seja a forma da injustiça, da opressão. Porque aqueles que oprimem o povo de Deus estão sob a mira do Senhor. E Ele vendo e ouvindo todas as coisas, conhecendo o nosso coração profundamente, que nós não conhecemos, nem o nosso, nem o do outro, mas Ele conhece, Ele vê, Ele ouve, Ele sabe, porque Ele nos formou. E antes de nós pensarmos alguma coisa, falar alguma coisa, Ele já está sabendo, já está a par de tudo. Antes mesmo da gente vir fazer alguma coisa, pensar alguma coisa. E assim estão provocando a ira de Deus e sofrerá danos. Sofrerá danos. E são terríveis. Aqui diz novamente na palavra que serão entregues nas prisões, caindo entre os mortos. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a mão do Senhor continua estendida. Estendida para alcançar aquele que se arrepende verdadeiramente. Volta aos pés do Senhor e deixa todas as práticas malignas, deixa de servir a Satanás e passa a servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Se arrependendo verdadeiramente de coração, buscando sempre caminhar, trilhar o caminho do Senhor. Porque se assim não for, vou repetir, cairão em prisões e entre os mortos. Mortos na fé, na espiritualidade, morto, perdendo a sua própria salvação. E não é isso que Deus quer para o povo. Ele veio, entregou o Filho dele na cruz para nos salvar, nos redimir do pecado, para nós enxergarmos a mensagem tão poderosa da cruz. Continua estendida a mão do Senhor.
Portanto, irmãos, sejamos justos, de coração limpo, por amor a Deus em primeiro lugar, fazendo sempre o bem, fazendo sempre a vontade do Senhor, para que nós não venhamos ficar na direção, na mira da ira de Deus. Sejamos cristãos abençoadores, entendendo que os nossos irmãos nós devemos amar, cuidar, fazendo sempre o bem, para que nós venhamos colher mais tarde coisas boas. Sabemos que tudo que plantamos, colhemos. Esta é a lei, né, da semeadura. Não importa quanto tempo, mas que nós venhamos pensar profundamente nesta palavra, que o Senhor continua com a mão estendida para a sua justiça, para amar, para salvar. E que nós venha refletir grandemente, profundamente nesta palavra, nesta mensagem. E que Deus venha nos abençoar imensamente, grandemente, a mim, a você e toda a nossa família. E que Deus venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.